Buenas, pessoal. É um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar da palavra de Deus. E ao longo dessas últimas semanas, investi, orando, refletindo sobre que tema ou que assunto seria relevante a gente abordar e expor com base nas Escrituras nessa celebração de hoje. E vendo as coisas que Jesus me permitiu viver, observar ao meu redor, eu cheguei à conclusão de que seria bem importante a gente falar sobre como nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, se portam, ou pelo menos deveriam se portar, diante das adversidades ou das dificuldades que muitas vezes a vida propõe. Isso é um tema que tem sido bem pertinente ao meu redor e eu tenho visto como muita gente sofre diante das situações difíceis que a vida muitas vezes traz. Ou acaso, ou situações familiares, ou situações relacionais, enfim. N situações que muitas vezes nos conduzem a um sofrimento, a uma agonia, a um não saber o que fazer, e etc, etc. Mas pela graça de Deus, com base nas Escrituras, a gente tem direção para olhar, mirar e seguir em frente. E para entender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto, a gente vai ler um trecho que está presente na carta aos Hebreus. Então, se você já quiser ir indo para Hebreus, na sua Bíblia pode ir indo lá. Mas antes de a gente ler o trecho em si, eu acho que é importante a gente pelo menos contextualizar, se situar um pouquinho melhor no que diz respeito à carta aos Hebreus, para a gente poder assimilar da melhor maneira possível o trecho em relação às nossas vidas. Então, como o próprio nome diz, no original ali, aos Hebreus, ela provavelmente foi destinada a uma comunidade de judeus convertidos, por isso o nome da carta. Em relação ao autor, a gente tem um grande mistério, É uma das cartas que tem a autoria mais contestada da Bíblia, talvez. Uns vão dizer que é Paulo, outros vão dizer que é Barnabé, alguns vão falar que é Apolo, tem gente que diz que é Lucas, Clemente de Roma, Silas, Filipe Evangelista, até mesmo Priscila com a ajuda de Áquila, lá, o marido ou não, Tem gente que diz que atribui, a autoria de Hebreus. Mas eu li um comentário que eu achei muito interessante, de um autor, Guthrie, e a ideia dele no comentário era a seguinte, que associar a carta a qualquer uma dessas pessoas não iria afetar em nada a nossa compreensão e não iria descredibilizar em nada a mensagem central dela. Então, tudo certo, podemos ler Hebreus e não ter medo, porque com certeza Jesus vai usar para edificar os nossos corações. Provavelmente foi escrita ali por 70 depois de Cristo, como destino a uma comunidade de judeus convertidos, que nem a gente viu ali. E o que eu acho interessante dessa carta, que eu acho que se a gente pudesse gravar no nosso coração a respeito do contexto e da mensagem dela, diz respeito à mensagem central. Se a gente pudesse resumir a mensagem central da carta aos Hebreus em um simples parágrafo, a gente poderia dizer que essa mensagem seria expor a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra, fornecendo aos crentes incentivo em direção da maturidade espiritual e fé perseverante. Em Hebreus a gente vai ver Cristo exposto de forma plena e a gente entende quem é o nosso Senhor Jesus e como isso pode, sim, motivar maturidade espiritual e fé perseverante nas nossas vidas. Então, com isso em mente, eu queria que a gente abrisse, então, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 até o 17, e com base nesse trecho, então, a gente vai falar sobre 3 posturas que os discípulos de Jesus têm diante das adversidades. Tá bom, pessoal? Então, Hebreus 12, verso 1, vai dizer o seguinte: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão.
Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos pela Tua palavra, que é viva e eficaz e certamente desafia o nosso coração a viver em um padrão que Te agrada e que glorifica a Deus por meio do que somos, Senhor. Cuida para que nessa noite a gente possa se debruçar sobre esse trecho e entender que desafios o Senhor tem para nós e, ao mesmo tempo, que posturas que nós devemos ter em nossa vida para que o Senhor seja louvado e para que o que nós venhamos a fazer lhe agrade, Senhor. É isso que nós Te pedimos e colocamos diante de Ti em relação a esse momento que vamos ter agora. Muito obrigado, Jesus, no Teu nome. Amém. Então, pessoal, um texto bem contundente, mas eu acho que com muitos desafios práticos ao mesmo tempo, né? O autor da carta, ali, logo nos primeiros 3 versos, fundamentado no testemunho dos exemplos que ele cita no capítulo anterior, que é bem conhecido para muitos como Galeria dos Heróis da Fé, né? Porque foram muitos homens, mulheres, enfim, que creram sem ter recebido o que lhes havia sido prometido, no caso, o Messias, né? E até desafio vocês a olharem esse capítulo em casa para entender quem é essa nuvem de testemunhas que ele está falando ali no início. Nos desafia a se livrarmos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, para que nós possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Corrida essa que, a partir do momento que a gente entende quem Jesus é e o seu chamado acerca das nossas vidas, nós entendemos que é viver integralmente como seus servos, o adorando e obedecendo através daquilo que nós somos. Para que então a gente possa ter os olhos fitos nele, autor e consumador da nossa fé, que, como sabemos, suportou cruz, desprezando até mesmo a vergonha que poderia ser por Filho de Deus passar por isso, assentando-se então à direita do Deus Pai. Encerrando então essa primeira parte, no verso 3, o autor nos incentiva a pensarmos no Jesus que suportou tal oposição para que não venhamos a nos cansar e nos desanimar. Creio, gente, que essa primeira postura que nós, como discípulos de Jesus, devemos ter diante de qualquer adversidade nas nossas vidas, fica muito claro quando a gente olha para esses 3 primeiros versos. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, nosso Senhor. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê inúmeras dificuldades as quais ele passou através de todo o seu ministério e principalmente na sua semana final ali, né, que culminou em cruz e morte de cruz e vencer essa morte para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê a postura 100% excelente no que diz respeito a agradar a Deus e entender o que Deus quer para com sua vida, independente de quais sejam as dificuldades. Os 3 primeiros versos, eles evidenciam muito isso a ponto de nos motivar, sim. Entender que se a gente imitar Jesus, se a gente buscar ter uma postura assim como a de Cristo, vai ser mais difícil a gente se cansar ou se desanimar.
independente das coisas que acontecem aí ao nosso redor. E pensem bem na tamanha oposição que Cristo suportou, né? Principalmente ali no caminho até a cruz, todas aquelas injustiças, todas aquelas vergonhas, aquelas humilhações que a gente viu ali ao longo da semana da Páscoa. E mesmo passando por tudo isso, não sendo merecedor de nada disso e de nenhuma dessas vergonhas, Cristo foi comparado a um cordeiro que passou por tudo isso calado e sem mácula, né? Quando a gente observa o nosso Senhor Jesus, a gente entende o porquê do não se cansem, nem do não se desanimem, e a gente para refletir de forma profunda que nós podemos, inclusive, ter motivo para nos alegrar diante das dificuldades. Porque essas dificuldades, essas provações, essas coisas que muitas vezes a vida traz, elas não são o nosso final. Elas não são aquilo que determina quem nós somos. Não são elas que são o parâmetro do que é a nossa identidade. A gente sabe que são sofrimentos leves e momentâneos, que muitas vezes são situações que Deus vai usar para nos ensinar e trabalhar no nosso coração. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Nós acordamos e vivemos todo dia, podendo ter a certeza de que Cristo venceu a morte. E graças a esse vencer a morte, nós podemos ter esperança. Nós podemos descansar e ter conforto, sabendo que esse sacrifício amoroso mudou a nossa condição diante de Deus Pai. E, além disso, nos forneceu o seu Espírito, que segue restaurando e transformando os nossos corações. Então, esses 3 primeiros versos, por mais que eles sejam contundentes e diretos, eles devem nos causar essa reflexão. Será que as dificuldades que nós temos à frente, e aí quando eu falo dificuldade, gente, são em todos os âmbitos, tá? Eu sei que tem dificuldades que elas são mais práticas, físicas, financeiras, tem dificuldades que elas são mais emocionais, relacionais e etc. E muitas vezes tem situações que para nós são especificamente difíceis, né? Mas será que essas dificuldades elas são maiores do que o Jesus a quem a gente serve? Elas são o que pode determinar o nosso futuro ou o nosso final? Claro, elas podem sim ferir, elas podem sim fazer a nossa carne sentir, mas elas não são o que determina a direção do para onde nós vamos e de quem nós seguimos. E aí algumas perguntas que devem ficar para nós no que diz respeito a essa primeira parte, do entender que devemos olhar para Cristo e imitá-lo. O que tem te atrapalhado? Ou que tipo de pecado tem te envolvido a ponto de te desconectar de quem Cristo é e do que Ele fez por ti? Muitas vezes o nosso foco está totalmente nas dificuldades, totalmente nessas situações, muitas vezes de disciplina que Deus proporciona nas nossas vidas, porque nós esquecemos quem Ele é e o que Ele é nas nossas vidas. Será que essas adversidades que eu tenho passado, essas dificuldades que eu tenho passado, essas situações que eu tenho passado, elas são piores do que uma eternidade longe de Deus? Tenho certeza que não. Inclusive nisso nós podemos encontrar conforto. Então, primeira postura que discípulos de Cristo têm diante das adversidades é seguir o exemplo de Cristo, de Jesus, nosso Senhor. O autor deixa isso muito claro nos primeiros 3 versos. Mas ele avança. Não bastasse os 3 primeiros versículos, que nos impactam de forma bem profunda, o autor de Hebreus vai avançar no trecho e ele vai lembrar aos seus leitores de que na sua luta contra o pecado eles ainda não tinham chegado no ponto de ter que resistir de maneira a derramar o seu próprio sangue. Eles estavam tendo uma luta ali que era complicada, que causava de dificuldade e tudo mais, mas não chegou no ponto do martírio ainda. E que esse esquecimento momentâneo, desatento deles, que essa atitude havia feito talvez com que eles esquecessem da própria Escritura. E aí ele vai citar Provérbios ali, ele vai dizer, né, que a gente não tem que desprezar a disciplina que vem do Senhor, nem se magoar com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E aí aqui eu abro um parênteses. Esse é um dos trechos que a paternidade me fez entender melhor. Muitas vezes a gente, quando é filho, não entende muito esse negócio, né, de como a disciplina pode ser boa, ou do como é que meu pai me ama se ele está aqui me disciplinando e me privando das coisas, etc, etc.
Mas agora, no outro lado da mesa, eu posso dizer para vocês que em casa a gente tem um acordo como família, né? Que o Gabriel só é disciplinado em situações de rebeldia e coração duro. Né? Muitas vezes a tendência é querer disciplinar por tudo, né? Mas como casal a gente entendeu que sempre que ele endurecer o coração, que ele for rebelde, aí a gente tem que conversar com ele e disciplinar. Só que o intuito dessa disciplina nunca é mostrar quem manda, ou quem é o chefão, ou autoridade de cima para baixo, etc. e tudo mais. O intuito dessa disciplina sempre é tentar cuidar, resgatar e sarar o coração do meu filho, do nosso filho. E Deus muitas vezes permite situações difíceis como as que a gente vive, e a gente tem que encarar e olhar para elas sim, como boa disciplina do nosso Pai Celestial acerca de quem nós somos. E entender o que Deus está querendo nos ensinar diante dessa situação que eu não estou entendendo o porquê. Onde Jesus quer trabalhar o meu coração diante dessa dificuldade que eu não entendo. E o autor é muito sábio, inspirado por Deus, ao lembrar que nenhuma disciplina parece ser alegre no seu primeiro momento. Quando a gente está ali passando pela palmada, ou quando nós estamos indo para o banheiro, que nem é lá em casa, né? Nunca é alegre. Sempre tem choro, tristeza, tudo mais. Não é um processo que é comemorado, né? Mas depois, mais tarde, isso produz fruto. Fruto de justiça para aqueles que foram por ela exercitados. E isso a gente vê em várias situações da vida, né? Eu lembro que muitas vezes, quando eu era mais novo, eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu treinava judô, né? E sexta-feira, eu nunca gostava de ir para o treino da sexta-feira. Porque na sexta-feira todos os meus colegas ou eles saíam, ou a família levava eles passear, alguma coisa do tipo e tal. E sexta-feira era a aula que eu fazia geralmente só com o professor. E aí eu pensava, é 1h30 que eu vou apanhar. Né? 1h30 que eu vou apanhar, que nem um cachorro aqui. E eu tenho que vir, né? Eu quero ser bom, eu quero ser melhor, eu quero lutar bem e tudo mais. Mas sexta-feira é o dia ruim. E aí eu lembro que eu conversava muito com meu pai, com meu avô, e eles diziam, não, tu tem que ter disciplina, tu tem que ir nos dias todos que tu pode treinar. Isso vai trazer alguma melhoria, algum benefício e tudo mais. E aí, depois de alguns meses do privilégio que depois eu descobri que era essa sexta-feira sozinho com o professor, eu comecei a ver resultado. E aí eu chegava para treinar com os meus colegas, era bem mais fácil do que com o meu professor. Era bem mais agradável, né? Aí eu pensava, meu professor me ensinou isso aí na sexta-feira, agora eu aprendi e tudo mais. Então, muitas vezes, gente, no primeiro momento a gente não enxerga essa disciplina, esse chamado na chincha que Deus tem conosco, às vezes, como algo bom. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê um propósito magnífico do Senhor acerca de trabalhar e pastorear o nosso coração. E sempre que eu olho para situações difíceis que eu passei na vida, de muito tempo atrás, eu consigo, pela graça de Deus, ser grato. E entender que Jesus tinha alguma coisa muito séria para me ensinar naquele momento. Das mais tenebrosas e mais simples. Então nós temos que manter os nossos olhos fitos em Jesus, lembrando que Deus tem propósito para as coisas que Ele permite que a gente passe, ao ponto de a gente conseguir passar por elas com o coração disposto a ser trabalhado. O autor nos lembra isso de forma muito clara quando ele faz essas comparações do como o pai disciplina seu filho, assim Deus permite disciplina nas nossas vidas para que a gente seja por Ele moldado, para que a gente seja por Ele feito fruto de justiça em glória e louvor ao seu nome. Você já parou para pensar o que Jesus tem hoje tentado ou buscado trabalhar no teu coração por meio das adversidades que Ele tem te permitido viver? Muitas vezes a nossa primeira tendência é o quê? Murmurar, reclamar, chorar as pitangas, né? Por que a minha vida é assim, Deus? E aí começa aquele lamento todo, né? Ou, é só comigo, Deus, mira outro, né? Parece que a minha moleirinha tu escolheu de maneira especial. E muitas vezes a gente não para pensar e perguntar para o Senhor, Deus, o que tu tem para mim com essa situação?
que o Senhor quer trabalhar no meu coração com esse negócio todo que está acontecendo aqui na frente, porque eu não estou entendendo. Mas, ó Jesus, estou disposto. Faz da tua boa obra em mim. A gente muitas vezes tem que mudar o como a gente observa as situações difíceis, as adversidades na nossa vida, para entender que elas podem ser, sim, instrumento usado por Deus. E aí, gente, que é importante a gente lembrar que nós devemos investir tempo buscando a Deus e ouvindo o que Ele tem a nos dizer nesses momentos. Geralmente é nesse ponto que a gente vive uma verdadeira e profunda relação com o Senhor. Quando o bicho pega, quando a coisa está ruim. E como hoje eu estou com os exemplos de luta, né? Tem uma frase do meu professor que eu acho muito boa. Ele fala, quando chega a exaustão, é aí que a gente vê a técnica. Ele sempre fala isso, né? Quando está morto de cansado, não tem mais força para fazer, que o braço não funciona, que a perna não vai mais, aí a gente vê a técnica acontecendo, funcionando. Na vida do cristão é bem parecido. Quando a gente vê ali aquela situação intempéria, aquela fornalha que a gente tem na nossa frente, aquela adversidade que muitas vezes a gente não entende qual o propósito, o sentido ou o porquê, que a gente se permite deixar trabalhar por Deus. Que a gente permite dobrar o nosso joelho diante do Senhor e ser território livre para que Ele faça o que quiser. A gente tem que avaliar dessa forma. Que às vezes, em uma situação comum, cotidiana, que não foge da regra, a gente não ia talvez parar para olhar o que Deus tem com isso. E nós devemos, inclusive, ser gratos quando esse momento chega. Mas o trecho continua e segue nos desafiando a muita coisa. Os versos 12 ao 17, então, e encerrando essa parte que a gente leu, o autor do trecho vai nos desafiar a buscar em Cristo fortalecer a nossa fé, para que a boa obra dele possa ser feita através das nossas vidas, de maneira a impactar as pessoas que estão ao nosso redor, por meio da busca por santidade e amor intencional ao próximo, para que ninguém que seja parte da nossa família em Cristo venha a tratar com falta de zelo a filiação que tem em Jesus, assim como a gente vê o exemplo negativo de Esaú, que vendeu seus direitos de filho por um simples prato de comida. Terceira e última postura que a gente vê em discípulos de Jesus diante das adversidades da vida, pessoal, é de que, sejam quais forem essas circunstâncias, eles perseveram em Deus e encorajam aqueles que estão ao seu redor a seguir buscando santidade e dependência do Senhor. Independente do que aconteça, um discípulo verdadeiro de Cristo, quando surgem situações difíceis, ele se volta para o Senhor, ele busca adequar o coração dele de maneira a um viver santo ser praticado e não deixa de testemunhar para toda e qualquer pessoa que está ao seu redor a ação salvífica e maravilhosa, graciosa do Senhor Jesus em sua vida. A gente não pode negligenciar o chamado que Cristo nos deu no que diz respeito à vida relacional e comunitária. Isso é parte da nossa vida como cristãos. Nós somos chamados, sim, a ser relevantes por meio do nosso testemunho pessoal, sendo como indivíduo, sendo como corpo de Cristo e diante de qualquer fatia da sociedade, independente da realidade que nós vivemos. Nós não somos chamados a ser discípulos de Jesus só quando as coisas estão bem. Nós não somos chamados a ser discípulos de Cristo só quando tudo está certo. Nós não somos chamados a testemunhar só quando nos convém. Nós temos um chamado integral a essas coisas na nossa vida, proporcionado por Jesus através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Jesus é quem precisa ser demonstrado em nossas vidas, independente de quais sejam as dificuldades que nós estamos vivendo. Isso jamais pode ser banalizado ou negligenciado por nós, como seus discípulos. Ah, mas eu não estou bem. Ah, mas eu não estou passando por uma situação muito boa. Ah, mas agora eu não estou em condições. Deus é quem tem permitido esse pano de fundo na tua vida. Ele segue sendo soberano. Então, busca nele a resposta para essas coisas, mas não deixa de demonstrar que ele é o Senhor sobre tudo, inclusive sobre quem tu é. E aí fica a pergunta para nós. O que minha vida, o que nossa vida tem demonstrado diante das circunstâncias que nós temos vivido hoje? Que Senhor nós temos expressado? Que apreço pela filiação que nós temos, que tem sido demonstrado através do que somos?
Nós temos demonstrado amor e devoção a Cristo diante disso? Ou desejo por um prato de comida? Eu sei que a pergunta é dura, gente, mas nós não podemos deixar de avaliar essas coisas independente das circunstâncias que nós temos à frente. É importante a gente refletir sobre isso também. Então, só para a gente não perder o fio da meada aqui na nossa conversa em relação ao trecho de Hebreus 12, 1 a 17, com base nesse texto, a gente falou sobre 3 posturas que discípulos de Jesus têm diante das adversidades. A primeira delas é que eles seguem o exemplo de Cristo. Discípulos de Jesus seguem o exemplo do seu Senhor, independente das circunstâncias. A segunda postura é que eles lembram que Deus pode usar até mesmo as adversidades para o seu ensino, para trabalhar o seu coração. E a terceira é que eles perseveram em Deus, independente de quais sejam as circunstâncias, encorajando os seus próximos a vida de santidade e dependência no Senhor. Assim que agem discípulos de Jesus diante de qualquer adversidade. Ou pelo menos que devem agir com base no que a gente vê nas Escrituras. Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas, então? Algo importante para a gente tentar assimilar e trabalhar ao longo dos dias aí. Primeiro, nós devemos buscar nos livrar de tudo que nos atrapalha e não nos deixar envolver pelo pecado. O autor começa o trecho com esse desafio. E aí, gente, não tem muita regra. Tá? Pecado, as Escrituras colocam de maneira muito clara o que é pecado e o que não é pecado. E no que diz respeito ao que nos atrapalha, aí nós temos que saber avaliar com o coração temente a Deus acerca do que atrapalha a nossa vida com Jesus, o cumprir do nosso chamado em Cristo, diante da nossa realidade. Às vezes, o que atrapalha para ti talvez seja comida. Às vezes, o que vai te atrapalhar talvez seja adultério. Lembra que quando a gente olha com os nossos olhos e deseja o que não deve, a gente adultera, né? A gente tem que saber avaliar nosso coração e entender o que está atrapalhando. O que está nos levando para esse tipo de circunstância de não ter um coração totalmente maleável nas mãos de Deus e abandonar essas coisas. A gente não pode fazer que nem o Gabi. O Gabi agora tem uma mania muito boa. Ele chega para mim quando ele quer fazer uma coisa que ele sabe que não é comum, ou que não é do horário, ou que não vai dar muito certo. E ele vem bem queridinho, senta do meu lado, olha para mim e ele fala assim: pai, vamos fazer um combinado. E aí quase sempre ele propõe algo que ele não pode. Tu me deixa ver um desenho, e aí eu escovo o dente, boto meu pijama e vou dormir. E eu falo: filho, já é de noite. Sabe que não é hora de ver desenho. Mas pai, só um. E eu faço tudo bem comportado. Assim como o Gabi, às vezes a gente tenta uns combinados bem absurdos com Deus, né? Senhor, vamos fazer um combinado. Tu me deixa fazer só essa besteirinha aqui, e aí depois eu sigo toda a cartilha ali. A gente não pode dar espaço para essas coisas na nossa relação com Cristo, gente. Nós temos que sim ter maturidade a ponto de saber que às vezes vale a pena nos livrar das coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Jesus, para viver bem e dependente dele. Os nossos olhos devem permanecer fitos em Cristo. Ele é o nosso exemplo máximo a ser seguido. Cristo não vai nos frustrar. Cristo não vai nos decepcionar. Em Cristo a gente tem um agir claro que agrada a Deus. Olha que segurança que isso é para nós. Como é que eu ajo quando as pessoas me ofendem? Olha para Jesus. Como é que eu exorto alguém em uma situação difícil que essa pessoa está fazendo algo que atrapalha a vida dela com Deus, etc. Olha para Jesus. Tudo que a gente tem acerca do relacional e do moral, a gente pode olhar para Jesus e ver respostas e ver padrões claros de ação que agradam a Deus. Então que a gente olhe para Cristo e aprenda a ter Ele como nosso exemplo, como nossa direção, como nosso norte. Nós devemos lembrar também que nem sempre a situação é tão ruim quanto a gente pensa. Nós sabemos que a vida que nós temos aqui, gente, é uma gota perto do oceano que é a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não acaba aqui. Não sei se contaram isso para vocês já, né? Mas não acaba aqui. Aqui é o prefácio. Depois a gente vai ter o privilégio de viver a eternidade com Cristo. Então essa situação difícil, complicada, ruim e tudo mais, pode machucar, pode doer, pode ser pesada, pode. Mas ela vai passar. Jesus vai trabalhar o nosso coração e vai nos ensinar diante dessas coisas. E vai passar. Eu olho para os dilemas que eu vivia na minha adolescência e na minha juventude, e aí, desculpa, galera. E hoje eu consigo rir deles. Não porque eles eram ruins ou pequenos ou que eles não doíam, mas porque hoje eu vejo que Jesus cuidou, Ele levou, Ele me pegou pela mão, muitas vezes Ele carregou, e agora eu estou tendo outros. E aí, quem sabe, quando eu chegar ali na idade do Gava, que está fazendo bodas de ouro daqui uns dias, né? Eu vou olhar para trás e vou pensar, quando eu estava perto dos meus 40 ali, era barbado, e olha como Deus cuidou, tudo mais, né? E a gente tem o privilégio de poder passar por essas coisas em comunidade. Está difícil para ti agora? Conversa com o quarentão, com o trintão que está do teu lado e pergunta como foi. Está difícil para ti agora? Troca ideia com aquele cara que te enxerga, que está aí com mais idade, mais tempo de fé, mais luta. Abre o coração e pergunta, como é que foi para ti isso? Tu passou por algo parecido? E Deus usa isso nas nossas vidas, gente. Deus muitas vezes traz consolo, Deus muitas vezes traz esperança através de conversas assim. Então, nem sempre a situação é tão ruim como a gente pensa. E muitas vezes a gente tem que saber tomar atitudes que agradam a Deus no meio dessas situações. Não podemos esquecer também que Deus pode sim permitir situações difíceis para trabalhar o nosso coração e o nosso caráter. Tem uma frase do C.S. Lewis, um livro que eu li dele, acho que é O Problema do Sofrimento, um livro acho bem legal, que ele fala que muitas vezes Deus chama a gente por amor, mas o megafone dele é a dor. Às vezes a gente não está escutando quando Deus está falando ali carinhosamente uma coisa para que a gente aprenda de maneira educada. Mas quando acontece algo que aperta a nossa orelhinha, o que dói no nosso calcanhar, a gente presta atenção, para e escuta. E as situações difíceis, às vezes, elas são assim. Nós somos, como cristãos, chamados, sim, a suportar por amor a Jesus. A vida não vai ser só flores, gente. Não vai ser barbada. E se tu acha que está ruim para ti, nós temos irmãos muito queridos na Coreia do Norte hoje que comem mais ou menos 100 gramas de arroz por dia. E estão louvando o Senhor por isso. A gente tem gente no mundo que não tem acesso a saneamento básico, a energia elétrica, a palavra de Deus no seu idioma. Mas quando alguém está lá orando com eles, ou levando a palavra de Deus, está louvando a Deus por isso. Então, nós somos sim chamados para suportar, por amor a Cristo, na nossa realidade. Nós não estamos lá na Coreia do Norte, nós não estamos num lugar intempéreo como esse, mas nós estamos em Caxias do Sul, chamados a glorificar a Cristo através daquilo que nós somos. Seja qual for a nossa realidade. A gente deve encarar essa disciplina do Senhor com bons olhos. A gente deve entender que ela é presente de Deus para nós. E como cristãos, nós não podemos negligenciar, esquecer o fato de que nós devemos buscar e manter um relacionamento íntimo e constante com Deus para que a nossa fé seja por Ele fortalecida. Não pensem, gente, que uma fé rasa, que vida com Deus imatura, vai passar por adversidades ou por situações de disciplina como essa, entendendo as coisas desse jeito. E é nosso chamado buscar essa maturidade em Cristo. E por fim, nós somos sim chamados a viver em paz com todos e buscar a vida de santidade, para que nunca sequer venhamos a banalizar a graça que nós temos em Cristo. A graça que nós temos em Cristo, o amor que Cristo nos proporciona, a filiação que nós temos graças a Jesus, é motivo para a nossa alegria diária, de hoje até a volta do Senhor, de hoje até o nosso último minuto. E isso deve ser afago em meio às dificuldades para nós. O que eu tenho de aplicação prática para nós? Acho que é algo bem simples, né? Que a gente possa investir tempo nessa semana sendo grato a Deus pela vida que Ele nos dá. O desafio que eu faço é: tentem uma semana de orações de gratidão. Agradeçam a Deus pelo que vocês têm vivido.
Agradeçam a Deus pelo que Ele proporciona diante de vocês. E entendam o que Ele quer os ensinar, o que Ele tem a fazer em relação às nossas vidas. Em prática e em oração. E queria deixar uma sugestão de leitura. Um livrinho que impactou muito o meu coração. Deixa eu achar o nome dele aqui que eu tinha olhado. Graça Abundante. É um livrinho do John Bunyan, que ele escreveu no tempo que ele esteve preso. John Bunyan é o autor do Peregrino, né? Eu andei lendo no meu devocional esse livrinho, algum tempo atrás, e ver o que ele compartilhou nesse tempo que ele esteve preso, né? Acerca do que Deus trabalhou no coração dele antes de ele se converter, no tempo em que ele esteve entendendo o chamado de Deus e depois no tempo da prisão, foi bem motivador para mim. Então, se eu não me engano, talvez tenha até na Livraria da Aliança, que eu comprei aqui, tá? Livro bem curto, bom de ler, certo? Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, somos muito gratos à vida que o Senhor nos permite viver, somos muito gratos a tudo que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Te agradecemos porque a Tua palavra é sempre direção muito clara para nós, que o Senhor tem, através do Teu Espírito também, trabalhado no nosso coração todas as coisas que não agradam a Ti. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar continuando a fazer da Tua boa obra em relação às nossas vidas, Senhor. Que a gente possa enxergar toda e qualquer situação difícil, ou toda prova que a gente estiver à frente, toda dificuldade, como disciplina que vem de Ti, Senhor, como algo que o Senhor permite para que a gente possa ser trabalhado de maneira a Te agradar, Deus. Nos dá da Tua sabedoria, para que possamos encarar essas coisas de maneira a Te agradar, e ao mesmo tempo, Senhor, que possamos encontrar em Ti o consolo, o amor e a perseverança necessária para seguir em frente, Pai. Que possamos também estar guardando da Tua mensagem e do Teu Evangelho de maneira comprometida, de maneira a estar incentivando, Deus, os irmãos que estão ao nosso redor a sempre estar Te buscando e buscando vida de santidade contigo, e que possamos também ser testemunho prático e pessoal acerca dessas coisas para as pessoas que estão ao nosso redor e não Te conhecem, Pai. Senhor, Tu conhece o coração de cada um aqui, Tu sabe as lutas e as dificuldades pelas quais cada um de nós tem passado. Sê conosco, Pai, que possamos enxergar que direção o Senhor quer que a gente trilhe nessas coisas, Pai. Guarda esses queridos irmãos na sua volta para casa e que possamos, não só nessa semana, mas nos dias à frente, focar em Te agradar com aquilo que nós somos, Pai. É o que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém.